Viva! Bem-vindos ao estádio Cidade de Coimbra para a Supertaça Cândido de Oliveira 2004. Início da época 2004-2005. Futebol Clube do Porto e Benfica vão discutir o primeiro troféu da temporada depois de terem sido os vencedores dos troféus na época passada, isto é, nas competições que dão apuramento direto para esta Supertaça. O Futebol Clube do Porto, na época 2003-2004, campeão nacional com 82 pontos, mais 8 pontos que o vice-campeão, justamente o Benfica, que fez 74 pontos. Depois, em terceiro lugar, ficou o Sporting com 73. Em quarto, o sensacional Nacional da Madeira com 56 pontos. O quinto foi o Sporting de Braga com 54. E o sexto, o Marítimo com 48 pontos. O Benfica, treinado por Giovanni Trapattoni, italiano, ganhou a final da Taça de Portugal justamente ao Futebol Clube do Porto por 2-1 após prolongamento e por via disso está apurado para disputar a Supertaça, embora caso tivesse perdido a Taça de Portugal e pelo facto de o Porto ser campeão nacional também estivesse de pleno direito em termos regulamentares presente no relvado do estádio Cidade de Coimbra nesta noite para o encontro frente aos Dragões, que vai definir o primeiro vencedor da época 2004-2005. Muito bem nutrido de público, eu diria que está praticamente cheia a bancada do estádio Cidade de Coimbra para este jogo, que é sempre um jogo festivo, é o primeiro jogo oficial da temporada e ainda por cima tratando-se de um dos grandes clássicos do futebol português. Futebol Clube do Porto e Benfica com o árbitro Carlos Xistra, o árbitro da Covilhã, afiliado na Associação de Futebol de Castelo Branco, designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir este encontro entre Dragões e Águias. Há muita gente das duas equipas, muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, muitos adeptos do Benfica. De resto, não estando a meio caminho, estamos a cerca de 100 km do Porto e a cerca de 200 km de Lisboa. Eu diria que, não sendo um centro geográfico no trajeto entre as duas principais cidades portuguesas, é um belíssimo cenário e um cenário muito equilibrado para que adeptos do Benfica e do Futebol Clube do Porto tivessem viajado, respectivamente, de Lisboa e do Porto para esta Supertaça. Capitães das duas equipas, velhos companheiros, velhos conhecidos: Vítor Bahia do Futebol Clube do Porto, Simão Sabrosa do Sport Lisboa e Benfica. A equipa do Porto vai jogar de início com Vítor Bahia. Vítor Bahia é o guarda-redes e capitão. E depois Gyurka Sheitaridis, Pedro Emanuel, Ricardo Costa e Nuno Valente, Costinha e Hugo Leal, Carlos Alberto, Ricardo Quaresma, Diego e Benny McCarthy. Quanto ao Benfica, as opções de Giovanni Trapattoni recaem para o início do jogo sobre estes homens: Kim na baliza, depois Miguel, Luizão, Argel e João Pereira, Manuel dos Santos, Paulo Almeida e Petit, Zlatko Zahovic, Simão Sabrosa e Tomo Chocota. Esta a equipa do Benfica, escolhida por Trapattoni, a velha raposa italiana que treina a formação encarnada. Do lado do Futebol Clube do Porto está o espanhol Víctor Fernández, tentando conquistar este primeiro título da temporada 2004-2005 na noite de 20 de agosto de 2004, uma noite quente, uma noite de pleno verão no centro de Portugal. Giovanni Trapattoni com o seu assistente Álvaro Magalhães, cogitando antes do início da partida. Há algumas clareiras, como se pode ver neste plano aberto, nos dois anéis da bancada central oposta à Câmara de Jogo no estádio Cidade de Coimbra. Mesmo assim, e por isso é que não disse que o estádio estava cheio, está uma panorâmica bem nutrida de público para este encontro entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Há também, certamente, muitos imigrantes portugueses cujo hábito os faz viajar até à terra-mãe durante o mês de agosto e que não querem perder este encontro inicial da temporada 2004-2005, depois de uma Superliga na época passada em que o Futebol Clube do Porto foi claramente superior, com 25 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, contra 22 vitórias, menos 3, 8 empates, mais 1 e 2 derrotas, mais 2 do Benfica, que por isso mesmo fez menos 8 pontos que os Dragões e conseguiu o segundo lugar por apenas 1 ponto. O Sporting foi terceiro, como sublinhei há pouco, com 73 pontos contra 74 do seu arquirrival do outro lado da segunda circular. E vamos para o início da partida, arranque do encontro. Carlos Xistra apitando pela primeira vez neste encontro. Xistra é um dos melhores árbitros portugueses e aí está para dirigir a partida entre Futebol Clube do Porto e Benfica. E cá está uma primeira intervenção de Manuel dos Santos, deixando a bola no guarda-redes Kim, na recuperação de bola para a formação encarnada.
Bola a ficar sobre a direita, da forma como desce o Futebol Clube do Porto, e o defesa lateral é Gyurkas Seitaridis, o grego, que pontifica sobre o lado direito da defesa azul e branca, com o número 22 nas costas, 22 a vermelho sobre a camisola azul e branca. Carlos Alberto a tentar ganhar sobre a zona central. Alguma confusão neste início de jogo, é perfeitamente normal, e agora vem atrás Zlatko Zahovic, o internacional da Eslovénia, vem atrás justamente para tentar ficar com bola, mas não fica. É o Porto que está mais adiantado sobre o relvado. Bola a chegar a Carlos Alberto. Cá está o jogador brasileiro, descaído para a esquerda e a deixar mesmo na extrema esquerda em Nuno Valente, que é o lateral esquerdo do Porto. Lá vai Carlos Alberto em luta com o lateral direito contrário. Miguel bem na proteção. A carga de ombro de Miguel, o internacional português. A bola acaba por ultrapassar a cabeceira e é pontapé de baliza para o guarda-redes Kim. Não houve falta do jogador do Benfica sobre o homem do Futebol Clube do Porto. Carlos Alberto, que vai ter certamente, colocando-se sobre a esquerda do ataque do Porto, muitas possibilidades de, ao longo desta partida, dialogar desportivamente com Miguel, o camisola 23, lateral direito da equipa encarnada. Kim para bater o primeiro pontapé de baliza do desafio. É favorável ao Benfica, descaiu para a esquerda Simão. Leva consigo o Seitaridis. Ainda Simão, jogando com Petit. 1, 2, 3, triângulo de marcação da equipa do Futebol Clube do Porto. Bola sobre a esquerda, ficando o Emanuel dos Santos. Está no apoio a equipa do Benfica, jogando na circulação de bola mais atrás. A Argel a deixar em Luizão. Tenta esticar, dupla de centrais brasileira da equipa encarnada, com Luizão descaído à meia direita e Argel descaído à meia esquerda. O passe foi demasiado comprido para as intenções do Benfica. Vítor Bahia tenta devolver a gentileza, tenta colocar no meio campo do Sport Lisboa e Benfica. Carlos Alberto a levar curiosamente Miguel. Levou consigo Miguel, o lateral direito, quando fez aquela movimentação lateral para a zona central do relvado, o número 19 do Futebol Clube do Porto. Só não foi acompanhado quando completou a movimentação lateral para o lado direito. Aí Miguel deixou a marcação para o outro companheiro e regressou à sua posição de lateral direito. E Diego vai para o chão. É a primeira falta do encontro. Simão Sabrosa sobre o número 16, Diego, do Futebol Clube do Porto. E, portanto, temos pontapé livre para os azuis e brancos. Trabalha Seitaridis. Gyurkas Seitaridis, contra ele vai Simão, bem jogado por Simão, a recuperar bola para o Benfica, passa por Petit, lá vai para Zahovic, depois a insistência, o passe é comprido, é um bom passe da equipa do Benfica e muito bem, Vítor Bahia controlando perfeitamente a profundidade, saindo quando toma o Chocota, tentava chegar à bola, o jogador croata não foi suficientemente lesto e portanto a bola ficou do Benfica, que aí está, em mais uma fase ofensiva. Era João Pereira quem tinha bola. Manuel dos Santos é o defesa lateral esquerdo do Benfica. Miguel, o defesa lateral direito. Luizão e Argel são os centrais. João Pereira joga numa posição ligeiramente adiantada com Paulo Almeida e Petit. E depois os três homens de vocação mais atacante do Benfica são obviamente os eslovenos Zlatko Zahovic, o português Simão Sabrosa e o croata Tomo Chocota. Vítor Bahia aqui numa boa saída, com boa visão periférica e com bom controle da profundidade deste lance de ataque do Benfica, com a bola colocada nas costas da defensiva do Futebol Clube do Porto. Saída dos azuis e brancos com Nuno Valente, trabalhando após receber Diogo Leal no guarda-redes Vítor Bahia. Na Taça de Portugal, o Benfica venceu a final por 2-1, já o disse, após prolongamento, batendo a 16 de maio de 2004 o Futebol Clube do Porto. Nas meias finais, o Benfica tinha ultrapassado o Belenenses, ganhando por 3-1, e o Futebol Clube do Porto havia ganho em Braga ao Sporting Clube de Braga, também, curiosamente, por 3-1 na antecâmara da final. As duas equipas a conseguirem resultados com algum conforto sobre Belenenses, o Benfica, e Sporting de Braga, o Futebol Clube do Porto. Na imagem, Ricardo Quaresma na tentativa de remate. O jogo já estava, no entanto, interrompido pelo colegiado albicastrense e, portanto, há pontapé livre para Argel no eixo da defesa do Benfica. Toma o Chocota, é o mais adiantado dos encarnados, a fazer rapidamente a movimentação para ficar com bola. Ataque posicional de Chocota, deixando sobre a esquerda bem Simão. Está no 1 para 1 com Gyurkas. Gyurkas Seitaridis. Tem um apoio depois para o remate cruzado, mas claramente ao lado. A tentativa de visar a baliza de Vítor Bahia acabou por não surtir efeito. Foi Paulo Almeida, número 5 da equipa do Benfica. Um dos três brasileiros alinhados pelo italiano Giovanni Trapattoni no início deste encontro. Os outros são justamente os que se posicionam à frente do guarda-redes Kim, os centrais Luizão e Argel. Há também o francês Manuel dos Santos, o esloveno Zlatko Zahovic e o croata Tomo Chocota para completar o sexteto de estrangeiros da equipa do Benfica. Portanto, há 5 portugueses: Kim, Miguel, João Pereira, Petit e Simão Sabrosa, que é o capitão da equipa.
Do lado do Futebol Clube do Porto, há 7 jogadores portugueses no 11 inicial. Vítor Bahia, Pedro Emanuel, Ricardo Costa, Nuno Valente, Costinha, Hugo Leal e Ricardo Quaresma. Em contraponto com os brasileiros Diego e Carlos Alberto, com o grego Gyurkas Seitaridis e com o sul-africano Benny McCarthy. Sinal mais do Benfica neste início de partida. Uma diagonal curta, efetuada por Simão Sabrosa. Depois o passe vertical para a rápida desmarcação seria de Zlatko Kozaovic. Estava muito atrasado o internacional esloveno e, portanto, à ponta pede baliza para o Futebol Clube do Porto. Quando vemos Benny McCarthy, o internacional Bafana, jogador da África do Sul, a ponto de ficar na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Cá está ele. Reorganiza-se o Porto. Agora na zona defensiva com Ricardo Costa. Benny McCarthy, ataque posicional, a perder momentaneamente bola. Depois é Miguel quem recoloca sobre a defesa do Futebol Clube do Porto. Mas muito bem, Pedro Emanuel, deixando a equipa do Benfica sem hipóteses de disputar aquela bola. Dupla de centrais no Porto, justamente com Pedro Emanuel sobre a meia direita, Ricardo Costa sobre a meia esquerda. Do lado direito da defesa, já o disse há pouco, está o helénico Gyurkas Seitaridis e do lado esquerdo está o português Nuno Valente. Outra vez Benny McCarthy. Vem atrás, fica com bola chocota. É um movimento vertical, muitas vezes feito pelo jogador croata, apoiado pelo esloveno Zlatko Kozaovic a deixar em Simão Sabrosa em luta com Gyurkas Seitaridis a tentar evitar que o português prossiga. Tem o apoio, no entanto, Manuel dos Santos no cruzamento. Bem, Pedro Emanuel no corte para o Porto. Outra vez bola do Benfica. Mais encarnado, menos azul neste início de partida, nestes primeiros 8 minutos da Supertaça Cândido de Oliveira de 2004, no estádio Cidade de Coimbra, entre Porto e Benfica. Chocota. Tem a marcação de Pedro Emanuel. Não dá um milímetro de terreno ao internacional croata, o jogador português. Apoio de Paulo Almeida, mais uma tentativa de remate de meia distância. A bola esbarrou em Costinha, antes de vir para Carlos Alberto, que sofre, creio eu, falta de João Pereira, justamente. Falta de João Pereira sobre Carlos Alberto, pontapé livre para os azuis e brancos, treinados por Víctor Fernandes, o treinador espanhol natural de Saragossa. Ele que inicia esta época no Futebol Clube do Porto, depois de vir de uma temporada, a temporada passada, em que não foi particularmente feliz no Real Betis Balompié em Sevilha. Esteve 2 anos em Sevilha, porém na primeira época orientou os sevilhanos em 44 partidas com 19 vitórias, apenas 2 jogos e nenhum deles com vitória na época 2003-2004, agora contratado pelo Futebol Clube do Porto. Aí está a equipa do Benfica a descair para a direita com João Pereira. Miguel no overlap interior, João Pereira fletindo, bem feito, bem jogado. A bola para Zaovic, má recepção do jogador esloveno. Sem problemas, portanto, a recuperar a posse a equipa azul e branca com Vítor Bahia. Primeira fase de organização de jogo de ataque do Porto, a passar por Ricardo Costa e Nuno Valente. A bola para Carlos Alberto. Tinha Hugo Leal junto a si. Tenta a variação de jogo. Atenção à equipa do Benfica, recuperação de bola, Simão Sabrosa, o passe era para Chocota, mas ainda há perigo com João Pereira, não tem hipótese de rematar, mas pede o apoio e tem o apoio é dado por Miguel, atenção à bola na área, bem tirada pelo jogador do Porto. Muito bem Costinha, acabou por estar atento e por varrer esta jogada de perigo com Simão Sabrosa a conseguir fazer com que a bola ultrapassasse Pedro Emanuel. A recepção de Chocota é que não foi a melhor, estava um pouco adiantado em relação à linha de passe de Simão Sabrosa, o jogador croata. Mesmo assim, um lançamento que pode ser à britânica para Miguel. É uma das suas especialidades, sendo certo que aí está o guarda-redes, aí está o jogador do Benfica preparado para tentar colocar a bola na área. O Xistra a dizer que está atento a todas as movimentações. Corte de Ricardo Costa. Nuno Valente. Luizão na imagem. Uma das figuras da equipa benfiquista. Cá está Chocota, deixando em João Pereira.
Ainda João Pereira na simulação direta sobre o adversário que lhe dá a marcação. É Nuno Valente, bem João Pereira a puxar para a cabeceira, mal depois a cruzar, porque Nuno Valente entretanto encostou demasiado à linha de cabeceira e portanto a única nesga, o único espaço que tinha para o cruzamento de João Pereira acabou por obrigá-lo a pontapear para fora. Víamos o banco do Benfica com o guarda-redes francês Yannick Quesnel. Estão lá sentados os portugueses, a Moreirinha, Ricardo Rocha e Bruno Aguiar, o grego Fissas, o brasileiro Everson e o norueguês Azar Caradas. Do lado do Futebol Clube do Porto estão sentados o guarda-redes português Nuno Espírito Santo, os seus compatriotas José Bozingua, César Peixoto, Areias e Helder Postiga. Também o brasileiro Maciel e o lituano Edgar Asiankauskas. São as opções, quer de Trapattoni, o italiano, quer de Fernandes, o espanhol, os dois estrangeiros que orientam o campeão e o vice-campeão portugueses nesta época 2004-2005. Giovanni Trapattoni é, de resto, um técnico imensamente experiente. Treinador nascido em Cusano Milanino e que vem da seleção italiana, onde esteve nas últimas 4 temporadas. Antes havia orientado por 2 anos a equipa viola, a equipa da Fiorentina em Florença, um dos nomes históricos do futebol transalpino. Depois foi selecionador da Squadra Azzurra e é justamente dessa posição que vem agora para treinar o Benfica. Portanto, estamos perante 2 técnicos em estreia. Obviamente que qualquer um deles gostaria muito de adicionar ao seu currículo e desde logo na primeira possibilidade em Portugal mais um título. Vamos ao livre. Livre perigoso para a equipa do Futebol Clube do Porto. Perigoso a favor do Futebol Clube do Porto. Atenção a Diego. Pode surgir o remate de Diego, é especialista. Carlos Alberto está também junto à bola. É ainda bastante longe da baliza de Kim, embora a posição seja frontal à mesma. É Diego justamente, mas estava bem posicionado à barreira. Muito bem, os 4 jogadores do Benfica, bem orientados pelo seu guarda-redes, a evitarem que a bola pontapeada por Diego ultrapassasse a meia-lua. A imagem Pedro e Manuel. Um dos homens da dupla de centrais portuguesa do Porto, dos campeões nacionais. Álvaro Magalhães, certamente a reviver os tempos em que estava no relevado. Ele que foi um dos grandes jogadores da sua geração, lateral esquerdo, jogador do Benfica, jogador da seleção nacional, onde ficou, por exemplo, na equipa de Portugal, que esteve presente na fase final do Campeonato da Europa de 1984 em França. A segunda grande fase final de uma grande competição internacional em que Portugal esteve presente 18 anos depois do Mundial de Inglaterra em 1966 e a primeira fase final de um Campeonato da Europa. Portugal chegaria às meias finais, perdendo em Marselha, no estádio Velodrome, com a França por 3-2, que acabaria depois no Parque dos Príncipes em Paris por se sagrar campeã europeia, ganhando por 2-0 à Espanha na final. E agora atenção que esta falta é mesmo no limite, é falta de Paulo Almeida, mesmo no limite da área. Falta sobre Ricardo Quaresma, a perna direita de Paulo Almeida a tocar na perna esquerda de Ricardo Quaresma, cai o jogador do Futebol Clube do Porto. Vamos rever. É fora da área, talvez a 1 metro e pouco da linha limite da área. Mesmo assim, alguma imprecaução do jogador brasileiro, do médio defensivo do Benfica, nesta entrada a destempo sobre Ricardo Quaresma, provocando mais um livre que pode ser perigoso, favorável ao Futebol Clube do Porto. Primeiros 7-8 minutos com supremacia benfiquista, depois a equipa azul e branca conseguir equilibrar no terreno. Mas depois a desperdiçar, tal como havia desperdiçado há pouco o livre direto em posição frontal, também a desperdiçar completamente este pontapé livre. Lançamento para o Benfica, lançamento para Miguel. Cá está a velha raposa Giovanni Trapattoni, que carreira! Como sublinhei, vem de 4 anos como selecionador da Squadra Azzurra. Já passou em Itália pelos principais nomes, pelo Milan, pela Juventus, pelo Inter. Depois passou na Alemanha pelo Bayern de Munique, voltou à Itália para treinar o Cagliari. E mais 2 anos em Munique entre 1996 e 98, antes de regressar ao seu país, para se responsabilizar, então, como sublinhei há pouco, pela Fiorentina. Só que o apelo do estrangeiro voltou a funcionar após 4 anos com a Squadra Azzurra, aceitando o convite do Benfica. Benny McCarthy em ataque posicional do jogador sul-africano e falta. Esportivismo a imperar entre João Pereira e Carlos Alberto, depois desta entrada
Entrada forte de Carlos Alberto. Terá ficado no limite do crédito disciplinar em relação ao árbitro Xistra. Carlos Alberto, jogador do Futebol Clube do Porto, a entrar sobre João Pereira, embora depois, muito desportivamente, os jogadores tenham cumprimentado. E não está, de facto, no melhor estado o retângulo, o tapete verde, que de verde não tem muito, em boa verdade, do Estádio Cidade de Coimbra. Aliás, é bem visível nos planos mais abertos e ainda mais visível nos planos aproximados do relvado. Relvado aos socalcos, relvado com muitas zonas queimadas, muitas zonas de terra. Não é definitivamente o tapete verde mais interessante para que se dispute o primeiro título nacional em 2004-2005. E isso, evidentemente, pode dificultar a tarefa dos jogadores, não apenas em termos da qualidade do futebol exibido. Já não bastaria estarmos no primeiro jogo da época e, portanto, ainda numa fase muito precoce da temporada, mas também potenciando as lesões. E agora é João Pereira. João Pereira a retribuir a gentileza. O sorriso de João Pereira é incrível. João Pereira a fazer falta sobre Nuno Valente. Livre para a equipa do Futebol Clube do Porto. Cá estão os Dragões. No terço de ataque não têm sido letais, nem sequer têm criado perigo para a baliza de Kim. Aliás, em boa verdade, e tirando aquela saída de Vítor Bahia fora da área, de cabeça, perante a proximidade do croata Tomás Chocota, não houve nem para Vítor Bahia, nem para Kim, nenhuma circunstância em que tivessem de se apurar mais os sentidos de qualquer um dos guarda-redes presentes nesta partida. Argel para Kim. Primeira fase de organização do jogo do Benfica. Cá está o central brasileiro a esticar jogo. E é pela zona central, é para Tomás Chocota, ataque posicional. Está apertado imediatamente por Ricardo Costa. Depois vai para o chão, Chocota, o árbitro diz que foi na bola, o jogador do Porto. Segue jogo, atenção ao contra-ataque, falta. Paulo Almeida. Paulo Almeida a fazer falta. Já não é a primeira. Aqui Costinha terá entrado legalmente, de acordo com Carlos Xistra. Aqui não, aqui é claramente o homem, não há dúvida nenhuma. E de resto, creio que estará à vista um cartão amarelo. Tiago cair para o chão. O árbitro a admoestar verbalmente Paulo Almeida. Ainda não puxou dos cartões Carlos Xistra, mas talvez tenha de o fazer em breve, justamente para estancar qualquer hemorragia de virilidade em excesso que possa surgir no relevado do Estádio Cidade de Coimbra. Até agora assinalou 8 faltas, 6 cometidas por jogadores encarnados, apenas 2 por homens de camisola azul e branca. Mesmo assim, 8 faltas em 18 minutos é muita falta para um jogo, para um período tão curto. Bola em Tiago, tentando deixar na zona central em Carlos Alberto. Bem, lá estava Pedro Emanuel a sair. E depois mais uma falta sobre Carlos Alberto. Muitas faltas, muita truculência, muitas interrupções nesta fase inicial da Supertaça Cândido de Oliveira 2004. Falta agora foi de Luizão sobre o jogador do Porto e, portanto, originando um pontapé livre para a equipa azul e branca. Justamente Carlos Alberto, para poder eventualmente colocar numa posição mais adiantada. Lá estava Tiago perto da bola, mas é Carlos Alberto a bater, eu diria quase ostensivamente contra a barreira. Muito denunciado aquele pontapé do jogador brasileiro. A equipa do Futebol Clube do Porto, que tem obviamente legítimas aspirações nesta temporada em voltar a conquistar o título nacional. Na época de 2003-2004, que correu muito bem à equipa azul e branca. Com a saída de José Mourinho, a equipa do Futebol Clube do Porto é de resto campeã europeia, ganhando a final na Veltins Arena, na arena de Gelsenkirchen, à equipa do Schalke, ou da equipa do Schalke da Bundesliga, ganhando a equipa do Mónaco por 3-0 na final. E foi o primeiro pontapé de canto da partida, quase nem se notou, favorável ao Benfica. Foi batido à maneira curta. Bola para Zahovic. Rápida a intervenção defensiva.
Tentando virar o jogo, a formação azul e branca, a bola vem para Ricardo Quaresma, a jogar bem Quaresma sobre a asa esquerda, apoiado no brasileiro Diego, cá está Diego, Quaresma ganha posição um bocadinho mais adiantado, tenta recolher o passe do seu companheiro, Miguel bem, na linha de passe a cortar, João Pereira, a apoiar Miguel, João Pereira joga sobre a direita do ataque do Benfica, joga claramente adiantado em relação ao seu defesa lateral, Miguel, mas é uma antante de qualidade, a do lado direito da equipa encarnada. E agora atenção ao Porto, bem jogado, muito bem jogado, vai pelas costas da defesa, a desmarcação é de Benny McCarthy, não há fora de jogo, na simulação o sul-africano, sobre Manuel dos Santos. Lá está McCarthy, vai o francês à bola, McCarthy tem o apoio no overlap exterior dado pelo defesa lateral, a subida de Gyurkas Seitaridis, é justamente o grego quem consegue fazer o passo para McCarthy, é bem jogado pelo Porto, atenção ao cruzamento e a bola para Kim. Sem grande problema Kim, a recolher bola, distribuindo imediatamente o jogo para Manuel dos Santos, número 18 da equipa benfiquista. Ele que na época 2003-2004 jogou pelo Olympique de Marselha, aliás, completando 4 épocas consecutivas na Côte d'Azur ao serviço do Marselha, mas muito mais na Côte d'Azur porque entretanto tinha passado pelo Mónaco e pelo Montpellier. Portanto, toda a sua carreira feita nos 3 grandes da Côte d'Azur do sul de França, quando há uma substituição, sai visivelmente combalido Diego, primeira substituição é forçada para Víctor Fernandes, Diego a sair, é a substituição no Porto, entrada de César Peixoto. Primeira alteração, é uma alteração forçada, fruto desta entrada de Paulo Almeida sobre o jogador brasileiro, que acaba por não recuperar, não fica inteiro, não fica a 100% e, portanto, forçada a substituição de Víctor Fernandes com a entrada de César Peixoto para o lugar de Diego e quando também Ricardo Costa, o defesa central, não parece estar nas melhores condições. Não estão a correr muito bem as coisas para o Futebol Clube do Porto em termos de integridade física absoluta dos seus jogadores. Há pouco Diego, tocado por Paulo Almeida, é obrigado mesmo a sair e aqui Ricardo Costa é também forçado a uma intervenção da sua equipa clínica. Vai recomeçar a partida no estádio Cidade de Coimbra. Cá está Ricardo Costa, número 5 dos azuis e brancos, jogador do eixo da defesa. Ele que tem uma longa história já ao serviço do Futebol Clube do Porto. De resto, foi formado na cidade do Porto, no Boa Vista. Quando revíamos uma caricata situação, a queda de Carlos Xistra também acontece. Cá está a confirmação da substituição, a entrada do número 12, com a camisola azul e branca, César Peixoto. É um revés, naturalmente, na estratégia. Diego é um dos elementos importantes no eixo do meio-campo azul e branco. Sendo que, evidentemente, esta equipa treinada agora por Víctor Fernandes, depois de ter sido comandada com grande sucesso por José Mourinho, está em fase de readaptação, em fase de assimilação dos processos do treinador espanhol. Pedro Emanuel a desviar, é para Benny McCarthy, mais rápido que o sul-africano, lá está o brasileiro a 2 tempos, a Argel a tirar do terço defensivo, insiste o Porto, supremacia azul e branca sobre o terço intermédio, fora de jogo, estava deslocado pelo jogador do Porto, Ricardo Quaresma ligeiramente adiantado, na altura do passe, apenas com um adversário entre a sua posição e a linha final. Esse adversário era o guarda-redes Kim. Muito bem arrancado este pontapé livre, esta irregularidade posicional. Portanto, pontapé livre para Kim e para o Benfica. É sempre complexo para um treinador ser obrigado a uma substituição tão prematura. Foi o que aconteceu aos 21 minutos com a entrada de Paulo César Silva Peixoto, o minhoto de Guimarães, em substituição do brasileiro Diego. Ele que na sua carreira começou justamente no Vitória de Guimarães, nos escalões de formação, passou por Trás-os-Montes, pelo Ribeira de Pena, também pelo Brito Sport Clube, ainda pelo Caçadores de Taipas. Jogou em 2001-2002 24 partidas pelo Belenenses, antes de ingressar no Futebol Clube do Porto.
Esta é a sua terceira temporada, fez as duas últimas temporadas com os azuis e brancos. Para já está ainda a tentar ganhar o lugar e a confiança de Víctor Fernandes. A falta sobre Tomo Jokota. Falta de Ricardo Costa sobre o jogador croata. Imediatamente assinalada pelo árbitro internacional pelo seu país. Tomislav Jokota, natural de Zagreb, a capital da Croácia. Ele que começou no modesto Samobor, mas imediatamente em 1997 transitou para um dos grandes do futebol croata, o Dinamo de Zagreb. Está já desde 2001, desde julho de 2001 em Portugal, com a camisola do Benfica, a iniciar, portanto, a sua quarta temporada ao serviço dos encarnados. Atenção ao cruzamento, lá estava Luizão no apoio do ataque, a bola a sair, mas foi o gigante brasileiro, o último a tocar na bola. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto. Muito bem batido este livre, a bola cruzando toda a área, é um livre batido ao segundo poste, justamente para que surgisse Luizão do alto do seu mais de 1,90 m para tentar cabecear, cruzado para a baliza. Benfica tenta pressionar, evita a saída de bola do Porto. É bem jogado, é bem trabalhado por Petit. A bola passa, entretanto, por João Pereira. Outra vez Petit, agora Miguel, depois Jokota. Lá está Zahovic a pedir o passe. Não tem passe, mas tem Paulo Almeida. A bola para Petit de novo. Agora sim para Zlatko Zahovic. Vamos ver o que faz o esloveno. Tem algum caminho livre para progredir pela meia esquerda. O passe no apoio. Cruzamento de Simão Sabrosa. É uma oferta de capitão a capitão. De Simão a Vítor Bahia. McCarthy. Marcado por Argel. Que grande luta entre o sul-africano e o brasileiro. Sobra a bola para Carlos Alberto. Este é Nuno Valente, o lateral esquerdo azul e branco. Ali ao caminho João Pereira. Passe sem qualquer nexo ofensivo de Nuno Valente. Luizão, embora, atenção, pressionado imediatamente por Ricardo Quaresma. Tentando não dar um palmo de terreno ao jogador brasileiro. É um excelente momento este de luta com muita intensidade. Obviamente o futebol é um jogo físico. Depois acaba Carlos Xistra por descortinar a falta do jogador do Futebol Clube do Porto. Livre, favorável ao Benfica, mas foi um bom momento no vértice, protagonizado por Ricardo Quaresma e por Luizão. Um momento em que de resto chegava também Miguel para apoiar o seu companheiro da defensiva encarnada. Cá está Quaresma. Ricardo Quaresma, que já esteve no Sporting, protagonizou depois uma transferência para o Barcelona. Esteve a época passada em Barcelona, fazendo 28 jogos, marcando um golo pelos culés, pela equipa da cidade de Condal. Regressa agora a Portugal e a outro grande. Abre-se-lhe a porta do Estádio do Dragão com o Futebol Clube do Porto. Vai para o chão o jogador azul e branco. A falta sobre Seitaridis é de Simão. Tem também dialogado muito sobre o setor esquerdo do ataque do Benfica, junto ao lateral direito, obviamente ao grego da formação azul e branca. 0-0. Estamos com 29 minutos nesta primeira parte da Supertaça Cândido de Oliveira. Árbitro a deixar jogar. João Pereira acaba por ganhar a posse. Manuel dos Santos, Simão Sabrosa, Petit, bem jogado no passe diagonal para Simão, mas acaba por não chegar o capitão do Benfica. Foi puxado um bocadinho demais o passe de Petit, o centrocampista número 6 da camisola encarnada. E agora vamos perceber o que sucedeu entretanto. Árbitro a dizer que há lançamento lateral. Exatamente. Ops. Há ali uma entradinha de Petit e vai haver amarelo. Exatamente. Houve cartão amarelo. É isso mesmo. Não tinha uma entradinha de Ricardo Quaresma sobre Petit. Não tinha necessidade nenhuma Ricardo Quaresma de fazer o que fez. Muito bem Carlos Xistra a puxar pela primeira vez de um cartão nesta partida. É para Ricardo Quaresma aos 29 minutos da primeira parte. Primeiro amarelo num jogo que tem sido viril, é verdade. Não tem sido violento. Remate cruzado agora. Bem, César Peixoto a tentar o ensaio. Ele que entrou aos 21 minutos a substituir o lesionado Diego. A ganhar algum espaço nas imediações da área. Remate cruzado. Atento o guarda-redes Kim. É talvez a primeira intervenção um pouquinho mais apertada do guarda-redes do Benfica nesta partida.
depois deste pontapé de César Peixoto. A estirar-se bem o guardião encarnado. Trapattoni a querer corrigir posicionamentos defensivos. Estava também ali Rodolfo Moura, fisioterapeuta encarnado, no banco junto ao treinador transalpino. Já está Petit a colocar na área. Atenção a Luizão, estava na área, aproveitou para fazer a assistência atrasada, mas a bola é tirada pelos homens do Porto. Lá vai Ricardo Quaresma, mais à frente tinha Benny McCarthy, nenhum nem outro ficam com bola. Lá vem o Benfica com o esloveno Zlatko Zahovic, bem a passar pelo primeiro adversário, depois na tabelinha, é bem jogado, bem feito. Manuel dos Santos, atenção, Zahovic no remate prensado no adversário. Boa jogada, muito rápida do ataque do Benfica. Valeu a atenção do homem do Futebol Clube do Porto. Foi bem trabalhado. Depois a bola a ir para Zlatko Zahovic. Tomas Chocota estava no eixo, praticamente sobre a marca de grande penalidade. Seja como for, a equipa do Benfica aqui a dar um sinal importante nesta transição muito rápida, recuperação de bola, aproveitada imediatamente pelos jogadores encarnados e originando o segundo canto do encontro. Segundo canto para o Benfica. E o primeiro do lado direito. Saída, no entanto, dos azuis e brancos com César Peixoto no passo comprido. Ricardo Quaresma estava desposicionado. King de novo a ficar com bola. Recordo que no banco do Benfica, para lá do guarda-redes francês Yannick Cosnel, estão os portugueses Bruno Aguiar, Ricardo Rocha e a Moreirinha. Está o norueguês Azar Caradas, está o brasileiro Everson e está o grego Fissas. E no banco do Futebol Clube do Porto já só estão os portugueses Nuno Espírito Santo, que é o guarda-redes suplente, José Bozingua, Areias e Alder Postiga. Também está o lituano Edgar Asiankauskas e o brasileiro Maciel, porque César Peixoto já entrou a substituir Diego aos 21 minutos, saiu lesionado o médio azul e branco. Aqui no cabeceamento, toma o Chocota, conseguindo ganhar na posição para se fazer à bola. No entanto, esta acaba por não levar o caminho da baliza e, portanto, nem sequer se pode considerar que giz uma grande oportunidade para a equipa encarnada. Até agora têm estado tranquilos os guarda-redes, quer King, quer Vítor Bahia. Futebol Clube do Porto e Benfica na Supertaça Cândido de Oliveira, edição de 2004, sexta-feira, 20 de agosto. Em 2003, a Supertaça foi ganha no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, pelo Futebol Clube do Porto à União de Leiria por 1-0. Em 2002, foi o Sporting quem bateu o Leixões por 5-1. Goleada leonina conseguida no estádio do Bonfim, em Setúbal. E no estádio dos Arcos, em Vila do Conde, o Futebol Clube do Porto ganhou ao Boa Vista por 1-0 em 2001. Aliás, na primeira edição em que a Supertaça foi disputada em jogo único, apenas numa final única. Antes era disputada a duas mãos. E agora bem jogado pela equipa do Benfica, com Pedro e Manuel no limite. Contestar o primeiro assistente do árbitro Carlos Xistra, mas muito bem Simão Sabrosa a tirar a bola do alcance do adversário, e Pedro e Manuel na pequena área a ceder pontapé de canto para o Benfica. E vão três, esquerda, direita, esquerda, três cantos no jogo, três cantos para os encarnados. A subir na pequena área Ricardo Costa, insiste a equipa do Benfica, era Petit, ganha posse de bola Manuel dos Santos, lateral esquerdo encarnado. Benfica de novo a voltar a ter sinal mais nesta Supertaça. Tem de resto sido um jogo com domínios alternados. Primeiro o Benfica durante 7, 8, 9 minutos. Depois o Futebol Clube do Porto a equilibrar as operações, garantindo inclusivamente 2, 3 jogadas de bola parada que acabaria por desperdiçar. Ainda um remate cruzado de César Peixoto para uma defesa um pouquinho mais elástica de King. E o Benfica aparentemente agora a conseguir ganhar supremacia sobre o meio-campo e a chegar um pouco mais acutilante à área azul e branca. Mas em relação a grandes oportunidades de gol, estamos conversados, por isso é que há 0-0 no marcador. Cá vêm os azuis e brancos. Manuel dos Santos na marcação. Atenção ao cruzamento e Luizão secar bem McCarthy. Ora Argel, ora Luizão, com a missão de tentar parar o Bafana. E o certo é que desta feita a bola chegou tranquilamente aqui, mas já está no outro guarda-redes. Benfica com Simão.
Vai sobre ele Gyurka a aceitar e diz: é justamente o helénico que permite a Simão o arremesso manual. Muito bem Chocota pelas costas do defesa, aproveitando o facto de não haver fora de jogo nos lançamentos laterais. Croata com o português, recebe o capitão. Simão passa a bola por Petit, vem ter com o brasileiro Paulo Almeida. Foi bem notória a dificuldade de Paulo Almeida naquela zona do terreno. É mais areia do que relva. Bola para Simão Sabrosa, 1 para 1. E depois João Pereira na área, mas com Vítor Bahia. Gostou muito Vítor Bahia da entrada de João Pereira, quanto do salto do longilíneo guarda-redes português, guarda-redes internacional português, capitão do Futebol Clube do Porto. Aqui revemos a jogada. Talvez pudesse ter sido evitada aquela impetuosidade de João Pereira. Bem trabalhado pela equipa do Futebol Clube do Porto. Ricardo Quaresma a levar sobre o Luizão. E depois a tentar ganhar o primeiro pontapé de canto para os azuis e brancos e a conseguir. Quase que batendo ostensivamente, depois de fazer esta maldade a João Pereira. Muito bem Ricardo Quaresma a começar a dar nas vistas, a ser preponderante na manobra ofensiva dos azuis e brancos, ganhando o primeiro canto para a equipa do Dragão. Tem estado muito pouco tempo sentado o Giovanni Trapattoni. Mais tempo sentado tem estado Víctor Fernandes no outro banco. E agora pontapé de baliza. Desaproveitou completamente esta jogada de bola parada a equipa nortenha. Benny McCarthy cede o pontapé de baliza ao guarda-redes, que também por força da intervenção deste homem, Miguel, internacional português. Portugal que chega a este jogo oficial depois de ter organizado com todo o brilhantismo a fase final do campeonato da Europa de 2004. Este é de resto o primeiro jogo oficial da época 2004-2005. Portugal a organizar muitíssimo bem o campeonato da Europa do ponto de vista desportivo, a conseguir chegar à final, perdendo-a no entanto com a seleção da Grécia por 1-0. Com a equipa grega a ganhar por 2 vezes a Portugal. E agora Miguel, muito bem jogado. Na tabelinha rápida, Miguel acaba por rematar desajustado em relação à baliza, mas é uma jogada muito rápida de ataque do Benfica, uma jogada de tabelinha. Repare na rapidez de desmarcação de Miguel a ficar em jogo, e depois talvez pudesse ter feito a assistência para a zona letal, para a entrada da pequena área, onde estava um companheiro a pedir bola, mas optou pelo pontapé, quis finalizar e não resultou para o número 23 da camisola encarnada. Já vem o Futebol Clube do Porto. Até agora 9 remates na partida. Supremacia neste aspecto do Benfica, que tem o dobro dos remates. 6 remates efetuados pelos lisboetas contra 3 pelos portuenses. Em 38 minutos. É o tempo do espetáculo até agora no estádio Cidade de Coimbra, nesta Supertaça Cândido de Oliveira. Jogo virado para Ricardo Quaresma. A insistência de César Peixoto sobre a zona central. A equipa do Futebol Clube do Porto com a possibilidade, aqui com César Peixoto na pressão, a possibilidade de transferir o epicentro de jogo para o meio-campo encarnado. É o que pretendem os homens de Víctor Fernandes. Arremesso para Miguel. Não está a ser, nesta altura, uma partida muito bonita do ponto de vista plástico. Não estamos certamente a ver um grande espetáculo com primores de técnica, com jogadas muito rápidas ao primeiro toque, com desmarcações, mas também o retângulo de jogo dificulta sobremaneira a qualidade do espetáculo produzido por Dragões e Águias nesta noite quente de verão no estádio Cidade de Coimbra. Benny McCarthy agora vem a apoiar o ataque sobre a esquerda, depois o cruzamento, ou o remate cruzado. É que nem foi remate, nem foi cruzamento, mas foi a opção possível para César Peixoto, que conseguiu integrar o ataque da sua equipa pela meia esquerda, entrando na área. E aqui, mais uma vez, é bem visível o problema causado pela demasiada areia no relvado de Coimbra. O estádio Cidade de Coimbra, que foi um dos estádios nos quais se disputaram partidas do Campeonato da Europa de Futebol. Bola tirada pela defesa do Porto. Estamos muito perto já do intervalo. 40 minutos na primeira parte, 0-0. Cá está Costinha. Foi ele que atirou pela linha lateral
Este é Manuel dos Santos, o lateral esquerdo do Benfica. A bola para Seitaridis. Adiantando para Carlos Alberto. Tem uma espécie de função para-brisas. Carlos Alberto, o médio do Futebol Clube do Porto, é visto tanto na esquerda como no centro, como agora na direita do ataque da sua equipa. Preso de movimentos por Manuel dos Santos, que se queixa de ter sido agarrado pelos calções pelo jogador do Futebol Clube do Porto. E atenção à bola na área, mas mais uma vez sem qualquer perigo. Subida do homem do Porto com Nuno Valente, o defesa lateral esquerdo, a tentar concretizar. A bola acaba por passar bem longe da baliza de Kim. Também lá estavam os centrais, Pedro Emanuel e Ricardo Costa, como é habitual na equipa azul e branca, aliás, como é habitual em qualquer equipa nas jogadas de bola parada na área adversária, a subida dos centrais e o fecho da zona mais recuada por um dos laterais. No caso do Futebol Clube do Porto era Kjurkas Seitaridis, que havia ficado sobre a zona central do relvado, também para permitir a subida do outro lateral, Nuno Valente, para a grande área. E agora pontapé livre para o Benfica. Pedro Emanuel não parece estar a gostar muito da situação. Bahia na organização. Petit pode fazer uso de um dos seus principais atributos, o pontapé forte de meia distância colocado. O médio internacional português vai tentar certamente visar a baliza de Vítor Bahia. Vamos ver. Também lá está Simão Sabrosa. Um ou outro será responsável por bater este livre para o Benfica. É justamente Petit. Segunda bola para Simão. Picadinho o passe para Luizão, mas fora de jogo. Também me pareceu. Luizão estava adiantado quando Simão Sabrosa fez aquele passe picadinho para as costas da defesa. Muito bem arrancado pelo primeiro assistente de Carlos Xistra. Até agora irrepreensível a atuação da equipa de arbitragem chefiada pelo juiz da Covilhã. Foi assinalada pela terceira vez uma posição irregular a um jogador do Benfica. Apenas um livre resultante de fora de jogo provocado pelo Futebol Clube do Porto. Este é Paulo Almeida. Vai César Peixoto sobre João Pereira. Leva a melhor o jogador do Benfica. Segunda bola para João Pereira. Muito beliçoso o João Pereira. A ir sempre à bola. É daqueles jogadores de antes quebrar que torcer. Argel. Saovic. Também posição mais adiantada, Chocota. A bola acaba por não chegar ao jogador croata. E agora muito bem a fazer esta rápida basculação lateral na compensação a Miguel. Luizão impecável a vir à direita para sanar a possibilidade de jogada de ataque de César Peixoto pela esquerda do Futebol Clube do Porto. E os dois jogadores a travarem-se de razões. César Peixoto e Luizão não gostaram muito da intervenção um do outro. O dedo esticado do jogador benfiquista. Uma altercação que é salomonicamente punida por Carlos Xistra. Cartão amarelo para César Peixoto, cartão amarelo para Luizão. Portanto, até agora, a verem o cartão amarelo, Ricardo Quaresma aos 29 minutos e aos 42, César Peixoto e Luizão. Eu diria que com este gesto, Xistra quis mostrar claramente que não vai deixar que as coisas do ponto de vista disciplinar caiam em ramo verde e, portanto, quer ter o jogo na mão e quer que os jogadores saibam que ele tem o jogo na mão. Daí que neste final de primeira parte tenha sido talvez providencial para o árbitro albicastrense mostrar o cartão amarelo a cada um dos jogadores. Quanto à posse, muito dividida para já. Ligeira supremacia do Benfica. De resto, correspondendo aos tais períodos que sublinhámos no início, mais Benfica, depois a meio da primeira parte mais Futebol Clube do Porto e para esta parte final de novo mais Benfica. E isso tem-se visto e é de resto corroborado pela estatística: 53% de posse para o Benfica, 47% para o Porto e também em termos posicionais, mais jogo no meio campo do Porto do que no meio campo do Benfica. E cá está. Como que a comprovar o que acabei de dizer. Falta sobre Simão Sabrosa. A falta é de Ricardo Quaresma, é uma falta cirúrgica e é pontapé livre para a equipa do Benfica. Pode levar perigo para a baliza do Porto e para Vítor Bahia quando estamos sobre os 45 minutos desta primeira parte em Coimbra. Cuidados de Bahia. Quis o Benfica bater rapidamente, mas o árbitro não tinha dado ainda a autorização e, portanto, pontapé livre para a equipa benfiquista. Vai ser batido, mas quando o árbitro o indicar. Víctor Fernandes.
Um homem que na sua carreira começou na equipa B do Saragossa em 1990-91. Depois na equipa principal esteve nada mais nada menos do que 6 anos. Saragossa, a sua cidade natal, passou pelo Tenerife, depois pelo Celta de Vigo. Também pelo Betis e agora está no Futebol Clube do Porto. Vamos ao livre. 2 minutos é o período extra concedido por Carlos Xistra. Parece-me justo. O jogo teve muitas paragens, foi também interrompido pela assistência a Ricardo Costa, pela necessidade de substituição de Diego, por algumas amostragens de cartão amarelo. É uma maneira também de o árbitro dizer que o único cronometrista é ele e não vale a pena os jogadores teimarem em paragens desnecessárias. Vamos para o canto para o Benfica. Quarto canto para os encarnados, terceiro do lado esquerdo. Atenção a Simão, bela simulação. Atenção ao cruzamento. Depois Paulo Almeida tentando colocar na zona de finalização. Tira Pedro Emanuel da equipa do Futebol Clube do Porto. Recupera a posse Petit e não arrisca absolutamente nada. O médio defensivo do Benfica atira ostensivamente para fora, mas selou ali a possibilidade de contra-ataque azul e branco. Volta o Porto a ficar com bola. Cá está Carlos Alberto a trabalhar com Nuno Valente. Tem César Peixoto encostado à lateral da esquerda. Vai para o chão, falta de João Pereira. Mais uma paragem. Se contabilizarmos o número total de faltas, verificaremos que são faltas a mais para apenas 47 minutos de futebol. Vamos já para o segundo minuto. Esta deve ser a derradeira jogada da primeira parte. 0-0 entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Canal 11 com a Supertaça Cândido de Oliveira de 2004. O Futebol Clube do Porto, recém-sagrado campeão europeu, depois de 2 épocas de total sucesso na Europa. Vitória na Taça UEFA frente ao Celtic de Glasgow em Sevilha. Vitória na Liga dos Campeões frente ao Mónaco em Gelsenkirchen. Futebol Clube do Porto também campeão nacional com 8 pontos de vantagem sobre o Benfica. O que o Futebol Clube do Porto não conseguiu apenas foi ganhar a Taça de Portugal. Ganha justamente pelo Benfica por 2-1 após prolongamento. E vamos para o intervalo no estádio Cidade de Coimbra com 0-0 entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Já voltamos daqui a pouco para a segunda parte da Supertaça. Até já. Estamos de regresso ao estádio Cidade de Coimbra. Início da segunda parte da Supertaça Cândido de Oliveira 2004. Nesta noite de sexta-feira, 20 de agosto. Primeiro jogo oficial da época 2004-2005 em Portugal. 0-0 entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Jogam o campeão nacional, que é também campeão europeu, com o vice-campeão nacional, que é também vencedor da Taça de Portugal. Uma primeira parte em que escassearam as oportunidades claras de golo. Em rigor, claras não houve nenhuma. Apenas aproximações e, desde logo, facilmente sanadas por Vítor Bahia, que saiu chocota quando este estava preparado para entrar na área do Futebol Clube do Porto, e por Kim, que respondeu com qualidade, mergulhando à esquerda a um remate cruzado de César Peixoto. Foram os 2 únicos momentos em que a bola se terá aproximado com mais algum perigo de qualquer uma das balizas esta noite no estádio Cidade de Coimbra. Pontapé livre para o Porto. A equipa do Futebol Clube do Porto não tem nenhuma substituição ao intervalo, nem o Benfica, o que significa que apenas consta da ficha do jogo a entrada de César Peixoto aos 21 minutos da primeira parte, a substituir o brasileiro Diego, que saiu lesionado depois de uma entrada a destempo do seu compatriota Paulo Almeida, médio defensivo do Benfica. Na primeira parte, o árbitro Carlos Xistra mostrou também por 3 vezes o cartão amarelo aos 29 minutos a Ricardo Quaresma e depois em simultâneo 13 minutos mais tarde, aos 42, ao benfiquista Luizão e ao portista César Peixoto, que se travaram de razões, embora nada grave, é claro, mas o árbitro quis matar ali qualquer problema e fez muito bem. Agora Paulo Almeida, sempre impetuoso, a conseguir ganhar a bola para o Benfica, deixou em Zlatko Zahovic, toma o chocota, ataque posicional, apertado pelo adversário Pedro Emanuel, árbitro a assinalar a falta do jogador croata.
Ora cá está Chocota a fazer falta sobre Pedro Emanuel. Chocota é um jogador muito físico. Já há 4 anos no futebol português, sempre com a camisola do Benfica. O croata da capital, Zagreb, oriundo de uma antiga escola de muito bom futebol. Futebol rendilhado, futebol técnico, futebol de qualidade. A escola balcânica da antiga Jugoslávia. Após o desmembramento, com o surgimento de países como a Croácia, a Sérvia, o Kosovo, o Montenegro e a Bósnia e Herzegovina, a Croácia acaba por ser um dos maiores exportadores de talento futebolístico em relação aos 5 países que resultaram justamente do desmembramento da antiga Jugoslávia. Manuel dos Santos a ver o amarelo. É um mau início de segunda parte para Manuel dos Santos. Cartão amarelo mostrado ao jogador do Benfica depois desta falta, originando pontapé livre para o Futebol Clube do Porto. E atenção que Zalvic talvez até nem estivesse aos 9,15 metros regulamentares. Creio que vai com o braço à bola e vê também o cartão amarelo. Aí está. Início de segunda parte aos 13 e 4 minutos com cartão amarelo mostrado pelo árbitro Carlos Sistra, primeiro ao francês Manuel dos Santos, depois ao esloveno Zlatko Zahovic, ambos jogadores do Benfica. Exatamente, ele saiu muito antes da barreira, antes da bola ser batida. Cá está bem para cá dos 9,15 metros que a olho tinham sido medidos pelo árbitro de Castelo Branco. Agora sim o livre batido e sai canto. É um cruzamento banana, é um cruzamento perigoso e é Tomo Chocota em auxílio da defesa da sua equipa. Depois deste livre batido por César Peixoto, quem cede o primeiro canto da segunda parte, que é o segundo canto para o Futebol Clube do Porto. Vai ser batido, pé trocado. Pé esquerdo no lado direito. É para Nuno Valente. Boa saída de Kim. Atento na sua área de jurisdição. O guarda-redes do Benfica a mostrar autoridade perante a presença de Costinha. Lançamento para a equipa do Porto. Pressão imediatamente efetuada de Paulo Almeida. E mais uma falta. Porto com um sinal mais neste início de segunda parte, à semelhança do que ao contrário havia acontecido na primeira, isto é, uma equipa com pendor mais ofensivo, é verdade, só que na primeira parte foi o Benfica a tê-lo, agora é o Porto. Mais um livre, favorável à equipa azul e branca, a micro-barreira com João Pereira e com Zahovic, o português e o esloveno. São sempre perigosos estes livres. Pode sair cruzamento para junto à baliza. Carlos Alberto, aí está. Foi ao segundo poste. A saída defensiva de Argel. Depois Manuel dos Santos a deitar fora. Joga de novo a equipa do Futebol Clube do Porto. Tenta entrar com uma dupla simulação sobre o adversário. O jogador azul e branco, o árbitro a deixar seguir, dizendo que não há falta, mas agora há. Há um toque no pé de apoio sobre Gyurkas Seitaridis. O afastamento é de Tomo Chocota. Aliás, nem foi toque, foi mesmo com o braço direito. Afastou Chocota o seu adversário de ocasião, companheiro de profissão, Gyurkas Seitaridis, originando mais uma bola parada no meio campo de ataque do Porto. Benfica a entrar pior na segunda parte, Porto a entrar melhor. Mas agora atenção a este turnover, atenção à transposição, defesa-ataque de Zlatko Zahovic a levar jogo, trabalhando com Miguel, lateral direito a apoiar o ataque, está perante 3 adversários, consegue tirar bola, alguma sorte também para João Pereira ficar com ela. Bem, João Pereira tentava meter em Miguel de novo, tentava largar para a direita, na linha de passe estava um homem de azul e branco, a bola vem para Seitaridis, descida com César Peixoto. Tenta alargar a equipa do Futebol Clube do Porto. Está parado o jogo pelo árbitro assistente. Ricardo Quaresma tem sido uma permanente quebra-cabeças para a equipa do Benfica. Foi ele que fez esta jogada em que por um lado tenta passar por Manuel dos Santos, depois por Paulo Almeida. O árbitro acaba por não considerar faltosa a entrada com o braço direito do brasileiro, médio defensivo da camisola encarnada. Luizão. Seria para Chocota, não for a entrada, a intervenção de Pedro Emanuel. Mas havia posição irregular. Estava interrompido o jogo. O Futebol Clube do Porto vem de uma Liga dos Campeões
em que no dia 26 de maio ganhou por 3-0 em Gelsenkirchen, na Alemanha, aos franceses do Mónaco. Nas meias finais, os Dragões haviam afastado o Deportivo La Coruña com um empate 0-0 no Estádio do Dragão e uma vitória por 1-0 no Estádio Riazor, em La Coruña, carimbando assim o apuramento para o jogo derradeiro, para o jogo decisivo nos quartos de final. A formação treinada então por José Mourinho afastara o Olympique de Lyon de França com um agregado de 4-2, e nos oitavos de final o Manchester United com o tal golo milagroso de Costinha em Old Trafford, que fez José Mourinho saltar do banco e correr desenfreadamente até à bandeirola de canto para festejar com os seus jogadores o golo que garantiria o apuramento dos Dragões à custa dos Red Devils nos quartos de final em pleno estádio de Old Trafford. Esta foi a carreira dos Dragões até ao título europeu, um ano depois de terem conseguido ganhar a Taça UEFA, batendo na final por 3-2 após prolongamento no Estádio Olímpico de Sevilha os escoceses do Celtic de Glasgow. A capital da Andaluzia foi, portanto, também talismã para a equipa de José Mourinho, com 2 vitórias consecutivas em competições europeias, Taça UEFA e Liga dos Campeões, em 2 anos consecutivos, 2003-2004, sendo que neste último se sagram também campeões nacionais com 8 pontos de vantagem sobre o Benfica. Claramente marcada na classificação a supremacia azul e branca na principal competição portuguesa, perdendo a prova rainha, a Taça de Portugal, para os encarnados, e por isso encontrando-se também as duas equipas nesta supertaça de abertura da época 2004-2005 aqui no estádio Cidade de Coimbra. Atenção ao Futebol Clube do Porto. Bem jogado por Benny McCarthy, vem atrás em ataque posicional. Agora Ricardo Quaresma. É um cruzamento de Quaresma, mas direitinho para as mãos de Kim. Sem qualquer problema, o guarda-redes do Benfica a ficar com esta bola. Público a barafustar, querendo que o árbitro assinale falta sobre Tomo Chocota. A falta seria de Pedro Emanuel. Pedro a dizer que estava a olhar para a bola. Há aqui também muita experiência, naturalmente, dos jogadores de uma e de outra equipas. Atraso de Paulo Almeida para Kim. Tem de desviar o guarda-redes do Benfica da sua área. Mais uma bola para o Futebol Clube do Porto, mas o árbitro já tinha interrompido por fora de jogo do jogador do Benfica. Chocota apanhado na ratoeira com o passe comprido do seu guarda-redes. Miguel agora a perder para Benny McCarthy, joga com o brasileiro Carlos Alberto. A bola para Simão. Vai na zona central Simão, bem jogado por Simão, atenção. Simão apertado já na marcação por Ricardo Costa numa primeira fase. Tem o apoio de João Pereira. Sempre João Pereira na jogada. 5 homens de azul e branco junto a João Pereira. César Peixoto agora no flanco esquerdo. Apertado por João Pereira. Tenta passar por Miguel. Árbitro a dizer que não há falta de Miguel. Queria cavar a falta César Peixoto. Árbitro imediatamente com o braço esquerdo a sinalizar a Peixoto para se levantar, porque não iria assinalar falta. E a bola fica em Carlos Alberto. Lá vem a equipa do Porto para o ataque. César Peixoto a dar largura pela esquerda. A bola vai entretanto para a zona central. Vamos ver o que faz Ricardo Quaresma. Bem trabalhado por Quaresma. Atenção, Quaresma no remate. Golo! Ricardo Quaresma! Na meia esquerda, jogada individual, a sentar o adversário, a rematar cruzado, a marcar o primeiro golo da partida, e é para o Futebol Clube do Porto. 11 minutos da segunda parte. Futebol Clube do Porto em frente no marcador. Golo de Ricardo Quaresma a tirar um coelho da cartola. É um grande passe vertical para a diagonal rápida de desmarcação de Quaresma, praticamente a deixar sem qualquer hipótese de disputa de bola o central benfiquista Argel, que havia ido marcar à meia-direita, e depois Quaresma a puxar do pé direito à saída de Kim. Não pôde fazer nada o guarda-redes do Benfica. Quaresma a rematar cruzado e a colocar a bola na baliza do Benfica. 1-0 para a equipa azul e branca. Aberto ativo no estádio Cidade de Coimbra, e é para Ricardo Quaresma, o antigo jogador do Futebol Clube de Barcelona, vindo da cidade condal para os Dragões, aqui a deixar desde logo a sua marca nesta supertaça. Cândido de Oliveira. Está feito o primeiro golo do desafio. E atenção que Petit vê o cartão amarelo.
na sequência da jogada do golo, certamente por palavras dirigidas ao árbitro Carlos Xistra, certamente por ter comentado alguma incidência do jogo com o juiz do jogo, com o juiz do encontro, sendo certo que de imediato parece haver uma reação no banco do Benfica. Foi chamado, estava a fazer exercícios de aquecimento, aliás com vários jogadores encarnados junto à baliza que é defendida nesta segunda parte pelo seu guarda-redes Kim, mas foi imediatamente chamado por Álvaro Magalhães, Azar Karadas, o jogador norueguês, número 22 do Benfica, para se preparar para entrar. Obviamente trata-se de uma final. E, portanto, alguém vai ganhar, alguém vai perder, ainda que para isso seja necessário recorrer, por exemplo, a prolongamento ou, no limite, a pontapés da marca de grande penalidade. Mas alguém vai levantar hoje a Supertaça Cândido de Oliveira. E o som do estádio Cidade de Coimbra não engana. É a claque do Futebol Clube do Porto a exultar com o golo de Ricardo Quaresma. Estádio Cidade de Coimbra intervencionado, resulta do antigo Estádio Municipal de Coimbra. Uma intervenção profunda. Este estádio foi inaugurado a 27 de setembro de 2003 com um concerto dos Rolling Stones. E o seu primeiro jogo de futebol foi a 29 de outubro. Vitória do Benfica sobre a Académica de Coimbra por 3-1. A remodelação, obra do arquiteto António Monteiro, com capacidade para 29.744 espectadores, quase 30.000 pessoas. Não está cheio, mas eu diria que estão pelo menos 25.000 pessoas nas bancadas para este jogo de abertura da época 2004-2005. Projeta-se a reação do Benfica, evidentemente, nesta segunda parte. Quando há substituição, é a primeira substituição na formação encarnada. Cá está a entrada de Azar Karadas para o lugar de Zlatko Zahovic. Sai o médio ofensivo, o número 10 da equipa do Benfica, o internacional esloveno. E atenção que Bosingua está também a receber indicações de Víctor Fernandes. Virá a resposta do espanhol desde logo. Entretanto, no relevado está mesmo o número 22, entrando aos 14 minutos desta segunda parte. Azar Karadas é um jogador com dupla nacionalidade, norueguês e turco, embora tenha nascido na Noruega em Nordfjordeid. Aliás, ele tem nacionalidade desportiva norueguesa, justamente. Jogador longilíneo, 1,89 m de altura. Ele que veio do Rosenborg, uma das mais marcantes equipas do futebol norueguês, onde esteve nos últimos 3 anos. O Rosenborg, da cidade de Trondheim, jogava no estádio Lerkendal, depois de ter estado também 3 anos ao serviço de outro emblema importante do futebol dos fiordes, o Brann de Bergen. Vai entrar daqui a pouco José Bosingua no Futebol Clube do Porto. Será a segunda reedição do Porto, mas a primeira por opção tática do treinador Víctor Fernandes. E vai haver mais um canto para o Benfica. Instantâneos desta final, desta Supertaça Cândido de Oliveira. Quando o Benfica se prepara para o canto e a saída é de Ricardo Quaresma. E parece-me que saiu, afinal não terá sido completamente por opção tática. Parece-me que sai tocado, sai queixoso Ricardo Quaresma, o homem-golo desta partida. A sair do encontro para dar o seu lugar a José Bosingua. Apenas 6 minutos depois de ter marcado o golo, que aqui revemos Ricardo Quaresma, vemos-lo de ângulo inverso e com uma câmara à flor do relevado. O golo que até agora define a partida e ele não parece muito bem da perna direita, está queixoso. O certo é que entra José Bosingua para o seu lugar. Segunda substituição na equipa azul e branca. Entrada do jogador nascido em Mbandaka, na República Democrática do Congo, embora na altura fosse Zaire,
Homem que começou no Fornos de Algodres do Distrito da Guarda, passou depois ainda nos escalões de formação pelo Boa Vista e um ano emprestado pelos achadrezados ao Friamundo, voltou ao Boa Vista. Está agora na sua segunda temporada com o Futebol Clube do Porto, transferiu-se entre arquirrivais da cidade invicta. Depois de 2 anos de xadrez, passou a equipar de azul e branco. O ano passado fez 24 partidas e marcou um golo pelo Futebol Clube do Porto. Está a iniciar o seu segundo ano com a camisola dos Dragões. Benfica naturalmente a tentar avançar o seu bloco, a tentar subir as suas linhas para pressionar mais alto, mas isso abre algumas zonas de libertação de movimentos do Porto. Agora o Luizão, afoita-se o defesa central brasileiro do Benfica, vai no passe para Caradas, Azar Caradas a tentar colocar em Tomas Chocota, 2 homens claramente mais adiantados no Benfica, o norueguês Azar Caradas e o croata Tomas Chocota, apoiados por este homem Simão Sabrosa, o capitão do Benfica. Bola tirada da zona defensiva do Porto por Bozingua. Vai para Carlos Alberto. Jogando depois na esquerda com Nuno Valente. Aperto de Miguel imediatamente. O passe era mais comprido. Comprido demais, aliás, para as intenções do homem do Futebol Clube do Porto. Estará a pensar com o seu assistente Víctor Fernandes como suster este maior ímpeto ofensivo do Benfica, que se adivinha em face da desvantagem no marcador da equipa lisboeta. Agora a falta, agora aquele braço direito de Pedro Emanuel nas costas de Tomas Chocota foi punido pelo árbitro Carlos Xistra e portanto temos pontapé livre para o Benfica e para Petit. Colocação de bola na área, cabeceamento por cima. Boa jogada. Jogada de bola parada, aproveitada pelos encarnados. É verdade que Vítor Bahia seguiu a trajetória da bola com o olhar, nem sequer se fez à bola, percebeu que ela ia passar tudo nada acima do travessão. Tudo nada não, passou nitidamente acima do travessão, mas fica a indicação dada pelo Benfica nesta jogada de bola parada. Pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto, que vence por 1-0. Estamos com 20 minutos da segunda parte no estádio Cidade de Coimbra. Estádio que é utilizado nesta fase de Supertaça Cândido de Oliveira, com a disputa do troféu apenas a um jogo pela primeira vez, depois de Vila do Conde, de Setúbal e de Guimarães. Aí está Coimbra. E jogadores do Futebol Clube do Porto em exercícios de aquecimento. A bola acaba por passar a cabeceira e, portanto, é o segundo canto. Na segunda parte para os azuis e brancos vai entrar Bruno Aguiar. Vai ser a segunda substituição para o Benfica. E curiosamente a equipa do Benfica a fazer uma substituição antes de um pontapé de canto contra si. Não é muito normal, eu diria que não é dos livros, mas o Benfica a fazê-la. A saída é de Paulo Almeida, o médio defensivo brasileiro, para a entrada de Bruno Aguiar. Cá está ele, 20 minutos, segunda parte. O jogador lisboeta a fazer a sua aparição no relvado, nascido a 24 de fevereiro de 1981. Bruno Aguiar, que esteve emprestado nas 3 últimas épocas pelo Benfica. Primeiro ao Gil Vicente, fazendo apenas 3 jogos pela equipa de Barcelos. E nos 2 últimos anos, muito mais próximo de Lisboa, em Alverca do Ribatejo. Jogou pelo Futebol Clube de Alverca, fazendo 31 jogos em 2002, 2003 e 17 jogos a época passada, na qual marcou 2 golos. Agora a vir para o plantel encarnado, e aí está ele, Bruno Aguiar, a dar mais consistência ao ataque. Deixa em Petit, vai virar jogo, já virou o jogo, mas na linha de passe impecável a intromissão do defesa lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, insistência do Benfica. Agora com Simão a jogar sobre a direita, ele preferencialmente tem evoluído sobre o setor contrário, o esquerdo do ataque encarnado. Apareceu agora na direita, sai Carlos Alberto com bola jogável, deixa em Benny McCarthy, ataque posicional do sul-africano, mau passe e é lançamento para o Benfica. Paulo Almeida, substituído há momentos, médio defensivo da equipa encarnada, jogou 65 minutos neste encontro, nascido em Itarintim, a 20 de abril de 1981. Um jogador que o Benfica foi descobrir ao Peixe, ao Santos Futebol Clube, equipa pela qual alinhou 5 temporadas como profissional antes de cruzar o Atlântico Norte
e aterrar em Lisboa, no Estádio da Luz, para representar o Benfica. É a sua época de estreia, é o seu jogo oficial de estreia. Paulo Almeida, vindo do Santos, um dos grandes do futebol brasileiro. Benny McCarthy, com outro brasileiro, lá está. Não é só Paulo Almeida a evoluir no Benfica, vindo de terras de Veracruz. Também Luizão, também Argel. E no banco de suplentes também Everson. Tal como, por exemplo, o Maciel no banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. Mais Diego, que já saiu, e Carlos Alberto, que ainda se mantém na equipa azul e branca. Lançamento para Manuel dos Santos. Chocota. Outra vez o francês. Dupla marcação para o gaulês. Ganha o grego. Gyurkas, Seitaridis, depois Costinha a afastar para Benny McCarthy, agora sobre a direita, há pouco estava na esquerda, joga com Carlos Alberto, tenta a simulação sobre o adversário, era Bruno Aguiar na marcação, a bola no entanto a ressaltar para os homens do Porto. Porto a perder alguma codícia ofensiva, alguma capacidade de surpreender a defesa contrária, por força da ausência agora de Ricardo Quaresma, e pareceu estar fora de jogo o jogador do Benfica, mas o segundo árbitro, o assistente Carlos Xistra, não assinalou. Pareceu estar fora de jogo o Tomás Chocota, que no entanto desperdiçou completamente aquela oportunidade. E não está. O primeiro jogador não está. Portanto, não há fora de jogo. Não era Tomás Chocota. A bola acaba por sobrar para Miguel. Miguel em apoio do ataque, não estava fora do jogo, foi uma mera ilusão de ótica. Só que Miguel depois desperdiçou completamente a possibilidade de visar com sucesso as redes de Vítor Bahia. Onze remates para o Benfica, 6 para o Porto, quase o dobro de remates efetuados pelos homens da camisola encarnada. Muito pouca eficácia. Futebol Clube do Porto com 1/6 de eficácia em 6 remates, um golo, o de Ricardo Quaresma aos 10 minutos desta segunda parte, que para já garante a vantagem do campeão europeu e campeão nacional sobre o vice-campeão nacional e detentor da Taça de Portugal. Época passada na Superliga Portuguesa, um sensacional Nacional da Madeira a conseguir o quarto lugar com 56 pontos, deixando o Sporting de Braga na quinta posição com 54 e o Marítimo e o Rio Ave no sexto lugar exéquo com 48. Uma época em que foram despromovidos à segunda Liga Portuguesa o Futebol Clube de Alverca, o Futebol Clube de Passos de Ferreira e o Clube Desportivo Estrela da Amadora, o Clube de Futebol Estrela da Amadora. Mais uma paragem de jogo com Chocota a não concordar muito com a decisão de Carlos Xistra, árbitro que até agora mostrou por 6 vezes o cartão amarelo. Na primeira parte a Quaresma e César Peixoto do Porto e a Luizão do Benfica. Na segunda parte a Manuel dos Santos, a Zlatko Zahovic e a Petit, todos do Benfica. Álvaro Magalhães a dar o corpo às balas, protegendo Giovanni Trapattoni, o assistente e antigo internacional português e também antigo jogador do Benfica, a ir conversar com o árbitro e sendo por isso também admoestado verbalmente. Eu diria que há ali uma rápida conversa de Carlos Xistra com Álvaro Magalhães no sentido de tentar moderar os ímpetos do antigo lateral esquerdo. Mas é sempre assim e é normal que assim seja. É o assistente a proteger o seu treinador para que não seja ele o técnico principal, o visado do ponto de vista disciplinar por parte da equipa de arbitragem. Se alguém tiver de ser visado, esse alguém será o técnico adjunto. A equipa do Porto a ganhar com César Peixoto sobre a zona central. Agora Carlos Alberto joga com Benny McCarthy, o sul-africano devolvia ao brasileiro. Bem, Bruno Aguiar no corte para Luizão. Abertura rápida para o ataque do Benfica. É para Miguel, agora colocado bem mais adiante. Lá está Miguel, 1 para 1. Ainda Miguel, vai tentar passar por Nuno Valente. Mais terra do que relva, cruzamento. Bem Miguel, mas direitinho para Vítor Bahia. Sem problemas o guarda-redes português. Vítor Bahia, guarda-redes com uma impressionante estampa física. 1,84 m de altura. Guarda-redes de Vila Nova de Gaia. Sempre esteve no Futebol Clube do Porto. Falhou a fase final do Campeonato do Mundo de Sub-20
Em 1989, Portugal sagrar-se-ia campeão do mundo na Arábia Saudita sob o comando de Carlos Queiroz e Daniel Vingada. Vítor Bahia não foi autorizado pelo Futebol Clube do Porto a estar presente nessa fase final e foi a sorte do ponto de vista profissional de Vítor Bahia, por outro lado, porque deu um passo decisivo no sentido de garantir a titularidade no Futebol Clube do Porto. Vítor Bahia, guarda-redes muito experiente, que entretanto passaria pelo Barcelona, onde esteve 2 épocas na cidade de Condal, regressando ao seu clube do coração. E aqui está ele, veteraníssimo, mas sobretudo garantindo toda a tranquilidade. E agora Miguel aqui a merecer um destaque, justamente porque protagonizou 5 jogadas de ataque do Benfica. Ele que é defesa lateral direito, mas gosta muito de subir, é um jogador rápido. E agora Bahia a colocar muito mal a bola. Benny McCarthy não chegou lá, não saiu bem o passe ao guardião portista. Recordo que até agora já os técnicos efetuaram cada um 2 substituições. Na primeira parte, César Peixoto a entrar para o lugar do lesionado Diego. Na segunda parte, José Bozingua rendendo Ricardo Quaresma no Porto. E já nesta etapa complementar, Azar Caradas para o lugar de Zlatko Zahovic e Paulo Almeida a ser rendido por Bruno Aguiar, que aqui temos na imagem. O jogador que veio de 3 anos de empréstimo do Benfica, 1 ao Gil Vicente em Barcelos, 2 ao Futebol Clube de Alverca, em Alverca do Ribatejo. McCarthy, Nuno Valente, saída de Argel em termos defensivos, tenta Gyurkas Seitaridis ficar com bola, lá vai o grego, luta direta com Manuel dos Santos. Bola em Manuel dos Santos, bem na tabelinha sucessiva, também colocou Caradas no jogo. Aí vai Manuel dos Santos, lateral esquerdo com espaço e com tempo, cruzamento atrasado, ganha canto para a equipa do Benfica, cedido por Costinha. Acaba por Costinha ceder o canto, é o 7º canto para os encarnados, 3º na segunda parte. 5 do lado esquerdo, 2 do lado direito, quando estamos a chegar à meia hora de jogo na segunda parte no estádio Cidade de Coimbra. Lá estava Petit outra vez a tentar colocar na área, ele que tinha vindo marcar o canto à esquerda do ataque encarnado. Bem, a circular pelas costas da defesa contrária, Bruno Aguiar para ganhar espaço, para receber bola de Petit. No entanto, é entregar depois muito mal na área portista. Tenta fechar. Manuel dos Santos com segurança, a bola caprichosamente bateu em César Peixoto e, portanto, o lançamento é para o número 18 encarnado. Jogador que ocupa a posição de lateral esquerdo. Ele que tem dupla nacionalidade, é francês e cabo-verdiano. Aliás, nasceu na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, na ilha de Santiago. Com 1,72 m de altura, Manuel dos Santos Fernando. Está curiosamente, no entanto, a fazer a primeira aparição no futebol português esta época com a camisola do Benfica, depois de vários anos no Mónaco, no Montpellier e no Marselha. E agora o cabeceamento e ela por cima. Grande oportunidade para o Benfica. Talvez das melhores oportunidades para a formação encarnada, quando o Futebol Clube do Porto prepara a entrada de Hélder Postiga. Vai ser o 3º trunfo, reparemos neste livre. A saída em falso de Vítor Bahia. Luizão, longilíneo também, a cabecear, a bola acaba por passar muito pouco acima do travessão da baliza azul e branca. Seria, acontecendo, um golo com mérito de Luizão, é verdade, mas com responsabilidades para Vítor Bahia. Terá respirado fundo o guarda-redes internacional português depois de ver a bola passar por cima do travessão. Daqui a pouco vai entrar, como sublinhei, Hélder Postiga. Fará a sua entrada dentro de instantes. Será o 3º jogador depois de César Peixoto e de José Bozingua a vir para o relevado por banda da equipa do Porto. Cá está Reinaldo Teles, o delegado ao jogo dos Dragões, junto ao 4º árbitro Paulo Batista de Porto Alegre, com a indicação da substituição, a saída de Benny McCarthy. Aqui é uma substituição que não traz implicações de ordem tática. Sai o homem mais adiantado do Futebol Clube do Porto, entra Hélder Postiga, também com características ofensivas e, portanto, vai ocupar o lugar de Benny McCarthy. O jogador nascido em Vila do Conde a 2 de agosto de 1982. Ele que o ano passado fez uma temporada em White Hart Lane com a camisola do Tottenham Hotspur.
Em 23 jogos marcou 2 golos pelos Spurs. Regressa a Portugal, regressa ao Futebol Clube do Porto, onde de resto fez uma grande parte da sua formação, embora na realidade ele tenha começado na filial número 1 dos Dragões, o Varzim Sport Clube. Jogou 2 épocas nos Júniores T, nos Sub-13 do Varzim, de 1993 a 1995. Depois sim fez a transição para os azuis e brancos, onde completou a formação e onde se iniciou como sénior. De resto, em 2002-2013 marcou 19 golos pelos Dragões em 46 jogos. Na época anterior tinha marcado 13 em 41 jogos, portanto fez 87 jogos com a camisola azul e branca, assinando 32 golos, e isso despertou a cobiça do Tottenham, onde esteve o ano passado. Agora regressa ao Porto. Lá está Hélder Postiga numa primeira intervenção. Nuno Valente. Postiga e César Peixoto, dando alguma profundidade ao ataque azul e branco. Sobretudo Víctor Fernandes a pretender refrescar, a pretender introduzir sangue novo e, portanto, do ponto de vista físico, a dar melhores condições ao jogador mais adiantado do dispositivo tático azul e branco para abordar estes minutos finais do encontro. Petit a sofrer falta do adversário. Falta de Nuno Valente, chega para lá do lateral esquerdo português sobre o médio defensivo, também português do Benfica. Atrás de Giovanni Trapattoni, Shelhan também marcou uma época como internacional português e titular do Benfica. E até agora 44 faltas assinaladas por Carlos Xistra, com algum equilíbrio, 24 para o Benfica, 20 para o Porto. Mas enfim, 44 faltas em 79 minutos de jogo é uma infinidade de faltas. E isso explica um pouco, ou explica muito, o facto de esta partida não ter sido fluida até agora. Desta partida ter tido não apenas imensas interrupções, como o facto de essas interrupções serem caóticas para a qualidade de jogo. E atenção a este passe! Vítor Bahia vai buscar no limite perante Simão. É um passe, no mínimo, inadequado do jogador do Futebol Clube do Porto. Não reparou que o seu guarda-redes já estava adiantado. Tentou aliviar Gyurkas Seitaridis. O certo é que Bahia tem de ir rapidamente ao segundo posto para evitar a possibilidade de entrada de Simão Sabrosa. Seitaridis teve um momento de alguma desconcentração. Lá vem Carlos Alberto. Bem jogado pela equipa do Porto. Atenção ao cruzamento. Está Hélder Postiga na área. Vai para o remate. Era uma jogada muito parecida de César Peixoto com aquela de que resultou o golo do Futebol Clube do Porto com Ricardo Quaresma. Hélder Postiga não terá ficado muito contente com o facto de César Peixoto ter optado pela finalização. Uma jogada muito idêntica àquela de que resultou o até agora único golo da partida. Hélder Postiga com Argel. E uma coisa é certa, na equipa do Futebol Clube do Porto não vão jogar o guarda-redes português Nuno Espírito Santo, o também português Areias, o brasileiro Maciel e o lituano Edgar Ziankauskas. São os 4 homens que Víctor Fernandes deixa ficar no banco. Portanto, vão figurar na ficha deste jogo como suplentes não utilizados. Bem sonoras as indicações de Vítor Bahia. Atenção ao livre para o Benfica. São só 2 na barreira do Porto, mas foram suficientes para suster em dupla versão a tentativa de Petit colocar a bola na área do Futebol Clube do Porto. Embora o Benfica continue com posse. É o mesmo Petit para o lançamento. Pode Miguel receber bola. Entrada da área, vem Chocota, fica com bola, tenta o remate do croata. Ou o remate, ou virar o jogo, mas nem uma coisa nem outra. As coisas não saíram bem ao homem de Zagreb. Azar Caradas também praticamente não entrou no jogo até agora. O jogador escandinavo de origem turca. E a festa é da claque azul e branca no estádio Cidade de Coimbra. Benfica ainda pode fazer uma substituição. Ainda tem para lá do guarda-redes francês Yannick Quesnel, os portugueses Amoreirinha e Ricardo Rocha e o brasileiro Everson, também o grego Fissas, disponíveis. Manuel dos Santos, o homem nascido em Cabo Verde, a colocar na entrada de área. Segunda bola ganha por Petit, joga com João Pereira. O passe é comprido de João Pereira e a bola acaba por ser tirada pelo homem do Futebol Clube do Porto in extremis. Pontapé de canto para o Benfica, mais um. E vão 8.
6 do lado esquerdo, apenas 2 à direita, 4 na primeira parte, 4 na segunda, 8 cantos. 7 cantos, aliás, para o Benfica. Este é o terceiro na segunda parte. Bola tirada por Vítor Bahia. Queixando-se de que terá eventualmente sido carregado pelo adversário. E falta! Carlos Xistra atento. Apitando uma falta, mesmo junto à linha limite da área. Atenção que o livre é muito perigoso, favorável ao Benfica. Cá está, Costinha a afastar o seu adversário. Acabando por dizer que não sabe bem. Pozinho, aliás, não sabe bem o que se passou. Vamos ver qual é a forma de bater este livre da parte da equipa do Benfica. Muito perigoso, com Bahia de novo a orientar a barreira. Não, foi Costinha justamente. Foi Costinha a fazer a falta, claro, e viu o cartão amarelo. Cartão amarelo mostrado a Costinha. Vamos para o pontapé livre favorável ao Benfica. E muito densa a barreira encarnada. Simão Sabrosa tentará bater direto de pé direito. É um livre ao seu jeito. Vai tentar colocar no ângulo superior direito da baliza de Vítor Bahia. Repare na densidade da barreira. 7 homens do Futebol Clube do Porto. 7 homens de azul e branco. Nuno Valente está um bocadinho atrás pela posição de Jardel, ou de Argel, aliás, e também de Luizão. Atenção ao livre, bola tirada pela barreira. Bem tirada, muito bem posicionada a barreira dos homens de azul e branco. E portanto, aí está o Benfica de novo para ganhar uma falta. Eu ia dizer para tentar carregar, e vai conseguir carregar, vai ganhar a falta. Cá está. A falta é de José Bozinho, que vê também o cartão amarelo. Mais uma vez a ir ao bolso o Carlos Xistra. E a mostrar pela 8ª vez neste encontro o cartão amarelo. Pois ele viu o cartão amarelo por protestar. Não foi pela falta, foi pela eloquência dos protestos. Ele sabe que não pode fazer muito bem o árbitro da partida. Mostrando o amarelo, e sai João Pereira para a entrada de Everson. Cá está o brasileiro. Sai o português João Pereira, entra o brasileiro Everson com a camisola 19 do Benfica. Atenção ao livre para já. Petit! Bola tirada pela defesa do Porto, pela extrema defesa. Ainda mexe no ataque encarnado. Petit. Apertado por Costinha. O árbitro a dizer que Petit teria jogado a bola com o peito, e vai sair canto. Vai sair canto agora sim, o 8º para a equipa do Benfica. Mais insistência do Benfica, a subir claramente o seu bloco, a subir as suas linhas, a tentar pressionar, colocando muitos homens na área. Agora estão 5 homens de camisola encarnada, em movimentação, bola direitinha para Vítor Bahia. Já está no campo Everson Pereira da Silva, nascido a 11 de novembro de 1975, em Campo Grande. Um homem que começou no Paraná, passou pelo América de São Paulo e veio para a Europa jogar pelo Servette de Genebra, na Suíça. Ainda passou pelos belgas do Bruxelas e do Molenbeek. Também pelos alemães do Eintracht de Braunschweig, do Arminia de Bielefeld e do Osnabrück. E pelos franceses do Nice, onde esteve 2 épocas. Está na sua temporada de estreia pelo Benfica. O ano passado fez 28 partidas pelo Nice, marcando 5 golos. Everson é o último homem a vir para o relevado. Não vão jogar pelo Benfica Yannick Cusnel, a Moreirinha, Ricardo Rocha e Fissas. Serão os suplentes não utilizados por Giovanni Trapattoni neste jogo oficial de estreia dos dois técnicos, o italiano pelo Benfica e o espanhol Víctor Fernandes pelo Futebol Clube do Porto. Já estamos com 42 minutos na segunda parte do Canal 11, na Supertaça Cândido de Oliveira de 2004. Abertura da época, logo após a fase final do Campeonato da Europa de 2004, exemplarmente organizada por Portugal. Benfica com muito mais foras de jogo assinalados, 7 contra 1 apenas, um jogador de camisola azul e branca. Mais faltas. O certo é que o número de faltas é impressionante nesta partida. Vamos atingir as 50 faltas neste jogo.
Não é o caso desta jogada, mas atingiremos as 50 faltas, o que é um número incrível para pouco mais de 90 minutos. Benfica a todo custo a tentar agora chegar ao golo que nivele o marcador e que obrigue a um prolongamento de meia hora. Lá para Caradas. Este é Tomas Chocota. Consegue tirar numa primeira análise Gyurkas Seitaridis. Atenção que ele desguarneceu o lado direito. Bem, Vítor Bahia às pernas de Simão Sabrosa. Porque Gyurkas Seitaridis esqueceu-se do seu lado, foi à zona central, depois a pressão foi efetuada para ganhar a bola. Simão Sabrosa sobre a esquerda. Não fora a excelente saída de Vítor Bahia. Pontapé de baliza, ao pontapé livre, como se de um pontapé de baliza praticamente se tratasse para Bahia, um bocadinho mais adiantado. É a possibilidade do guardião internacional português esticar jogo, colocar a bola num epicentro mais distante da sua baliza, mas também não era propriamente para Hélder Postiga fazer isto. Não era isso que o seu guarda-redes pretenderia. Foi rapidamente oferecida de novo a posse ao Benfica. Víctor Fernandes. Ansiedade nos bancos, naturalmente, porque aproximamos-nos dos momentos decisivos do encontro. Já estamos com 44 na etapa complementar e mantém-se os dados de posse de bola. Ligeira supremacia do Benfica, 53 contra 47%. E agora também ainda mais justificada esta estatística pelo facto de os encarnados estarem desde os 10 minutos da segunda parte em situação de desvantagem e, portanto, terem no último terço dos 90 minutos tido mais posse, tido mais presença no meio-campo azul e branco. Fecha na zona central a equipa encarnada. Puxou Argel, entretanto, a bola para Luizão. Lá estava Everson, a perder a posse Everson. E a perder para Costinha, lá vem o Futebol Clube do Porto com Carlos Alberto, entretanto, a tentar fazer o passe diagonal para Hélder Postiga. Ombro com Luizão. A bola escapando-se para o pontapé de baliza para o Benfica. E o Futebol Clube do Porto a ver o tempo escoar-se, o que é positivo para a equipa que está a ganhar por 1-0, mas parece que o tempo nunca mais passa. Ao contrário, para a equipa que está a perder por 1-0, parece que o tempo passa muito depressa. Vamos já para o período de compensações, para o tempo adicional concedido pelo juiz de campo Carlos Xistra. Atenção à equipa do Benfica, ainda Miguel, depois o cruzamento. Bola tirada da entrada de área. Hélder Postiga a jogar com Carlos Alberto. Pode fazer a abertura. O passe para um deslocadíssimo jogador do Porto. Claramente deslocado. Muito adiantada a equipa do Benfica. Cá está. 3 minutos. É o tempo adicional que se vai jogar no estádio Cidade de Coimbra. Nesta noite quente de sexta-feira, dia 20 de agosto de 2004. Abertura da época oficial 2004-2005 com esta supertaça Cândido de Oliveira entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Vantagem dos Dragões por 1-0. Golo de Ricardo Quaresma aos 10 minutos da segunda parte. E agora o Porto, obviamente, a querer levar a bola para o vértice. Lá está. Muito bem, César Peixoto. Acaba por perdê-la perante a marcação dos dois jogadores do Benfica. Mas o certo é que ele levou para terrenos bem longe da sua própria baliza. E agora, o árbitro a dizer para se jogar. Vai tentar tirar o jogador do Porto. Falta sobre Nuno Valente. Falta de Tomas Chocota. Agora é que já não se para nos bancos. Falta sobre Pedro Emanuel. Chocota sempre muito interventivo, muito disponível, mas as coisas também não lhe saíram bem. Não foi um jogo muito redondo para o avançado croata do Benfica. E aí está a festa em tons de azul e branco em Coimbra. Bahia ainda a colocar na posição mais adiantada para Luizão poder devolver. Estamos a meio do período adicional. Esgotam-se os cartuchos para que o Benfica possa chegar ao empate. Bola levada inteligentemente pela equipa do Porto para terrenos bem adiantados, tentando aí mantê-la.
O Benfica procurará esticar, certamente. Simão Sabrosa vem atrás, bem jogado para Manuel dos Santos. Pode tentar colocar na entrada de área. Lá vem Chocota. Em luta direta com Bozingua. Depois o corte de Nuno Valente e a bola para a área do Benfica. O que significa muito longe da baliza do Bahia. Estamos no derradeiro minuto de compensação. Supertaça Cândido de Oliveira, cujo, curiosamente, primeiro vencedor em 1979, num jogo único, foi o Futebol Clube do Porto. Ou melhor, foi o Boa Vista, num jogo com o Futebol Clube do Porto no Estádio das Antas. Vitória dos achadrezados por 2-1. Primeiro vencedor da Supertaça. Depois, a duas mãos, o Futebol Clube do Porto ganhou em 81, em 83, em 84, em 86, em 1990, em 1991, em 93, em 96, em 98, em 99 e em 2003. O ano passado ganhou por 1-0 a União de Leiria na Supertaça disputada no estádio Dom Afonso Henriques em Guimarães. E vai terminar a partida dentro de instantes. Já passaram os 3 minutos. Carlos Xistra vai ainda permitir que Vítor Bahia bata o pontapé de baliza. Este livre foi desperdiçado pelo Benfica. E a vitória azul e branca nesta Supertaça Cândido de Oliveira junta-se. Termina, exatamente. Acaba o jogo, apita Carlos Xistra pela última vez. A vitória do Futebol Clube do Porto na Supertaça Cândido de Oliveira junta-se a uma vitória na Liga dos Campeões e no Campeonato Português, na Liga Portuguesa, na época passada. Dragões a entrarem muito bem na época 2004-2005 com a vitória na Supertaça Cândido de Oliveira, mercê de um golo de Ricardo Quaresma, marcado aos 10 minutos da segunda parte, neste encontro no estádio Cidade de Coimbra, frente ao Sport Lisboa e Benfica. Festa azul e branca. E aí está a Supertaça entregue ao capitão Vítor Bahia, o capitão veterano guarda-redes internacional português. Mais um troféu para o Museu do Futebol Clube do Porto. Porto vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira. 1-0 sobre o Benfica, golo de Ricardo Quaresma. O golo providencial do jogador português que aos 10 minutos da segunda parte ditou a sentença nesta edição do troféu que premia o encontro entre vencedor de taça e vencedor de campeonato na época anterior. Futebol Clube do Porto, com a celebração no estádio Cidade de Coimbra. O Canal 11 a recordar a Supertaça de 2004. Eu sou o Rui Almeida e em nome de todos nós no 11 desejo-lhe, como sempre, um bom futebol.